Graça e paz, igreja. Amém. Confesso que eu estou com as pernas tremendo. Apesar de eu não ter dificuldade em falar em público, falar para a igreja não é algo fácil, né? Porque você não vai falar coisas de você vai falar coisas... Você fica mais alto. Ai, Senhor. Eu já estava feliz que não tinha púlpito. Ai. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer à igreja pelas orações, pelo carinho com a minha família. Agradecer meus pais, meus sogros que estão aqui hoje. E dizer que eu tenho muitos testemunhos para falar de tudo aquilo que Deus já fez e continua fazendo na minha história. E eu pensei muito, falei, Deus, o que eu vou falar hoje para a igreja, né? O testemunho que a gente tem mais recente é sobre a vida do Davi. E hoje, no culto, na hora do louvor, o hino Um Novo Amanhã. Deus tem um novo amanhã para cada um de nós. E eu lembrei, me veio à memória, 2016, o Manu está falando de como é a igreja, eu estava aqui sentada, eu lembro que era um culto, um domingo, eu não ia vir naquele dia, eu estava com muita dor, eu estava grávida, e em 2015 eu já tinha sofrido um aborto. Então, em 2016, eu estava grávida de novo, com 4 meses, e naquele culto, eu lembro que o Tony estava ministrando. Na hora que ele terminou de ministrar, eu levantei para fazer a oração e a gente encerrar o culto, e eu abortei, aqui dentro da igreja. E eu lembro que naquele dia a gente trazia muitos jovens para a igreja, então a gente estava com um carro lotado, e o Júnior falou, e agora? Enfiou eu dentro do carro, levamos todos os jovens, fomos para todo mundo para o hospital. E ali dentro daquele hospital, a médica, a atendente até falou, não tem o que fazer, ela já está abortando, então, assim, tem outras prioridades na frente. E saímos dali, fomos para um outro hospital. E eu lembro que o primeiro aborto, irmãos, eu não fiquei assim... eu não fiquei triste. Eu ainda levantei, eu fui para o culto, falei, Deus, amém. Mas no segundo... vem aquela incerteza, vem aquela sensação de que você não é capaz, de por que aquilo ali está acontecendo com você, vem um monte de perguntas. E eu até falava, Deus, a minha mãe tem 4 filhos, a minha irmã já gerou, será que eu não vou conseguir gerar? Apesar de não ser uma coisa que a gente tinha decidido ter um filho, ou falando, não, a gente vai ter um filho agora, mas ser 2 abortos. E eu lembro que naquele dia eu chorei muito, mas mesmo assim eu não deixei de cultuar, não deixei de agradecer, falei, vou fazer outros projetos, acho que isso não é para mim, eu devo ter algum problema, e vamos seguir a vida. E eu lembro, em 2017, em janeiro, eu fui numa tarde da bênção, e uma pessoa, sem saber de nada, falou assim, Bruna, eu sonhei com você, e Deus mandou eu colocar a mão no seu útero. E ela até me chamou no banheiro, ela falou assim... eu estou morrendo de vergonha, porque eu nunca fiz isso. Eu estou achando que eu sou doida, deve ser algo da minha cabeça, mas eu vou fazer. E aí, ali dentro daquele banheiro, eu e ela oramos, e vida que segue. E aí, passou um tempo, descobri que eu estava grávida. Engravidei em fevereiro, e eu falei, dessa vez eu não vou contar para ninguém. Porque a primeira vez eu contei para toda a minha família, foi aquela euforia... E eu falei, dessa vez, Deus, eu não vou contar nem para o Júnior, porque se eu perder, olha a minha cabeça, pelo menos nem ele vai ficar sabendo que eu estava gerando, como se ele não fosse descobrir, né? Mas, enfim, fui, e, para a honra e glória do Senhor, o Bruno veio. Eu lembro que eu contei para a igreja, até, já estava mais ou menos em agosto, eu ganhei o Bruno em novembro, o pessoal ficou até assustado, mas você está grávida, já está ganhando. E foi uma bênção, o Bruno veio, eu louvei a Deus, estava muito feliz. Em 2018 eu descobri, vou contar bem resumidamente, que eu estava com um problema no meu útero, e os médicos falaram, Bruna, vamos fazer os exames, tudo, mas a gente vai ter que tirar. Em 2019 estava tudo pronto para mim tirar, fazer a cirurgia, e aí a gente começou com a pandemia, e retardou, os hospitais estavam lotados, mas vida que segue. E quando foi... o ano passado, o Júnior estava com gastrite, eu achei também que eu estava, o Bruno estava bem, e eu descobri, o médico falou, Bruna, já fez todos os exames, vamos fazer para ver se você está grávida, porque não tem o que dizer, não sei, não tem causa. E aí fiz o exame, eu estava já de 8 semanas.
E na gestação do Bruno, foi uma gestação assim, aquela correria, eu ia para a faculdade, eu estava aprendendo a dirigir. Mas na gestação do Davi, eu estava em casa, eu estava tranquila. Então, era aquela gestação que você fala assim, tem tudo para dar certo, não vai ter problema, mas quando chegou em janeiro, eu comecei a passar mal. E fui levando, e aí deu diabetes gestacional, e eu lembro que eu cheguei um dia para uma consulta de rotina, e o médico falou para mim, eu vou te internar agora, porque se eu não te internar agora, você vai perder esse bebê. E ali eu já comecei a chorar, porque eu falei, Deus, o Senhor tinha falado para mim, não é coisa da minha cabeça, que eu tinha tido 2 abortos, e o Senhor ia me dar 2 filhos. E agora eu vou perder o Davi, já com mais de 30 semanas, e comecei a passar aquilo ali, mas eu sou uma pessoa muito controladora. Eu quero estar tudo debaixo das minhas asas, eu quero olhar tudo, eu quero ter o controle, se é uma festinha de aniversário, eu quero saber do bolo, do salgado, de tudo. E na minha casa não é diferente. Eu que controlo as finanças, eu que sei a rotina do Júnior, do Bruno, de roupa, de tudo. E naquele dia eu falei, Júnior, estou indo para o hospital e não sei o que vai acontecer. E ali eu percebi que Deus ele queria um tempo a sós comigo. E eu lembrei, inclusive, do testemunho do irmão da Giz, que ele falou que ele ficou um tempo, ele e Deus. E ali dentro daquele hospital, não podia ter visita, não, visita tinha, não tinha acompanhante. Fiquei eu e Deus uma semana, nos primeiros dias questionando, perguntando por que eu tinha que ficar ali trancada naquele lugar, deitada, não podia fazer nada. E foi passando as semanas, eu vi Deus trabalhando através da minha vida. Eu dei testemunho da vida do meu irmão para uma enfermeira que estava passando com uma dificuldade com o filho dela. De outra eu falei sobre casamento, e foi criando assim. E as enfermeiras vinham, que era medido diabetes, febre, pressão, a cada 2 horas. Então elas vinham, elas ficavam ali, daqui a pouco já estava a hora de medir de novo, e nós ali, falando de Deus. Eu tinha levado alguns livros, Bruna, deixa eu ler esse livro aqui que você está lendo, me dá, deixa eu tirar foto, e foi passando. E eu lembro que numa madrugada, eu estava até falando para elas, acho que hoje eu recebo alta. Eu vou sair daqui, graças a Deus, não aguento mais ficar. E naquela madrugada o Davi resolve estourar minha bolsa. E eu fiquei 12 horas ali deitada na cama, esperando para saber se a gente ia aguardar mais um pouco, o que ia fazer, só que eu estava perdendo muito líquido. E meu médico não chegava e elas falaram, Bruna, nós vamos fazer agora. Eu lembro que naquele dia meu irmão não ia me visitar, mas por alguma coisa ele falou, eu vou, e eu creio que foi o próprio Deus. E ele foi me visitar naquela manhã e ligou para o Júnior estava em Itapevi. O médico falou, manda seu esposo vir, senão ele vai perder o parto. Só que nisso também, enfim, nada funcionava. Mas, para a glória de Deus, estava lá, já deitada, esperando o Davi nascer. E na hora do Davi nascer, ele só fez um nhé. E eu não... E eu, Júnior, cadê o Davi? O que está acontecendo? E presa lá, quem fez cesárea sabe que a gente não se movimenta, não dá para ver nada. E eu, Júnior, cadê o Davi? O que está acontecendo? E ele só fazia assim para mim, eu estou orando. E eu quero saber o que está acontecendo com meu filho. E a médica, calma, mãe, está tudo bem, fique em paz. Mas não tem como você ter paz. E naquele minuto ali, eu lembro que veio só uma enfermeira e falou, ó, seu filho é esse. E saíram correndo com ele. Foi questão de segundos. Eu olhei para o lado e elas saíram, toda a equipe médica com o Davi. E ali o Davi foi entubado, ficou com CPAP. E ali estava começando um novo na minha vida que eu não esperava. Eu achei que ia ser igual o Bruno, que você segura o bebê, que você tira foto, que você conhece. Aquele dia eu estava muito feliz, eu falava, hoje eu vou conhecer meu filho, vou passar o Dia das Mães segurando ele no meu colo. E não foi nada daquilo que eu pensei. Pelo contrário, o Davi ficou na UTI, eu acordei da RAC, ainda demorou mais de 14 horas para mim saber o que estava acontecendo com ele. Foi um momento muito difícil, mas eu louvo a Deus, porque assim como hoje o Rogério falou sobre vasos emprestados, que aquela viúva saiu ali pedindo, Deus colocou essa palavra no meu coração e falou, Bruna, peça os seus vasos emprestados. Cadê as pessoas que oram por você? E ali a gente pediu muita oração pela vida do Davi, muitas pessoas oravam, mandavam mensagem, e mandava louvor, e falava
falava, Bruna, a gente está orando, vai dar tudo certo. Eu lembro o dia de sair do hospital, e eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me deu Davi apenas para gerar, amém, eu louvo a Deus por esse privilégio, que é poder gerar um filho, mas se o Senhor me dá o privilégio, Pai, de cuidar dele, eu vou contar esse testemunho, eu vou falar para ele o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor faz. E Deus, Ele foi muito bom, irmãos, muito bom mesmo, porque eu perguntava para os médicos, quantos dias meu filho vai ficar aqui, o que ele tem, demorou dias para mim poder segurar o Davi, dias que eu chegava lá e elas mediam a minha diabetes, então a diabetes gestacional, no meu caso, quando eu fico muito ansiosa, muito nervosa, ela sobe. Então, até isso eu tive que aprender a controlar, porque às vezes eu chegava na porta, estava 338, pode voltar para trás. Eu estava na porta, era uma porta que me separava de ver meu filho. E volta para trás, e aquilo ali já me derrubava. E eu lembro o primeiro dia, um dia eu cheguei lá dentro, assim, que eu pude ficar uma hora ali olhando para o Davi, eu coloquei a mão dentro da incubadora, e eu falei, Deus, eu já apresentei o Davi no meu ventre, mas hoje eu entrego ele de novo, Pai, aqui dentro dessa incubadora a Ti. Eu apresento o Davi a Ti, ele é seu. E eu lembro que eu fiquei falando ali, e depois o Júnior foi para a visita, e a médica até pergunta para ele se eu tinha algum problema. Sua esposa tem depressão? Ela tem alguma coisa? Porque eu entrava ali dentro, eu ficava olhando para aquela incubadora, e eu ficava orando, e eu colocava a mãozinha nele, e ele ali, indefeso, sem ter o que fazer, né? Porque a gente não tem o que fazer. Mas, em resumo, para a honra e glória do nome de Deus, porque é Ele que faz, Ele pode, Ele tem um novo amanhã para cada um de nós. Se você me falasse que a Bruna de 2017, abortando dentro da igreja, hoje estaria aqui, abortei em 2015, estaria aqui hoje com os 2 filhos, um de 4 anos e um que hoje faz 4 meses, eu não acreditaria. É Deus que tem um novo amanhã para cada um de nós.